A hipercolesterolemia familiar é uma condição genética que se caracteriza, como o próprio nome diz, por elevados níveis de LDL colesterol no sangue. Embora seja uma condição genética, ela é relativamente frequente, com uma prevalência estimada em torno de 1 a cada 200 indivíduos da população, segundo critérios clínicos e estudos mais recentes. A hipercolesterolemia familiar é uma condição muito importante, porque, sendo uma condição genética, os níveis de LDL colesterol estão elevados muitas vezes já na infância ou adolescência. E assim, um indivíduo com HF que não esteja sendo tratado, ele acaba com um risco acumulado de doença cardiovascular, principalmente aterosclerótica coronária, muito elevado, ainda em uma idade precoce. Então, esses indivíduos precisam, de fato, ser reconhecidos e tratados assim que possível. Quando devemos suspeitar de HF nos pacientes? Em primeiro lugar, obviamente, quando houver níveis muito elevados de LDL colesterol no indivíduo, principalmente acima de 190 mg por decilitro, e quando isso estiver acompanhado de um histórico familiar, seja de hipercolesterolemia, seja de doença arterial coronária, principalmente. Existem também alguns sinais físicos que chamam a atenção para HF, como, por exemplo, a presença de xantomas, principalmente em tendão de calcânio, a presença de xantelasmas e a presença de arco corneano até a idade de 45 anos. Esses sinais físicos são muito específicos para HF, mas são pouco sensíveis, ou seja, são pouco encontrados na população de hipercolesterolemia familiar. Todos esses critérios estão presentes em alguns scores clínicos que são usados para o diagnóstico de HF, como, por exemplo, o score clínico de Dutch, em que cada um desses critérios recebe uma pontuação. Quanto mais pontuar o paciente, maior a chance realmente de que o paciente tenha, de fato, hipercolesterolemia familiar. Além dos critérios clínicos, que são obviamente extremamente importantes para o diagnóstico, existe também um teste genético para hipercolesterolemia familiar. E para facilitar, um consenso de especialistas publicou um documento em 2018 citando 2 grandes grupos que seriam mais elegíveis para o teste genético. No primeiro grupo, adultos com LDL colesterol maior ou igual a 190 persistentemente, sem uma causa secundária que explique esse colesterol, ou crianças com LDL colesterol maior ou igual a 160, com a presença de pelo menos um familiar de primeiro grau com hipercolesterolemia ou com doença arterial coronária prematura. No outro grupo, indivíduos que não têm um histórico familiar, seja de hipercolesterolemia, seja de doença arterial coronária prematura, mas que têm um LDL colesterol ainda mais elevado. Então, adultos com LDL colesterol maior ou igual a 250 e crianças com LDL colesterol maior ou igual a 190.